Se você ama a palavra de Deus, já deixe o seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas. Tudo o que Deus coloca em nossas mãos carrega um propósito. E descobrir isso pode transformar a forma como vivemos a fé. Que bom que você chegou aqui, sinta-se abraçado, abraçada pelo Espírito Santo. Hoje vamos refletir sobre algo muito prático para as nossas vidas cristãs. Sermos despenseiros de Deus. E a palavra de hoje encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Deus e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Para entender um pouquinho melhor, eu vou explicar aqui o contexto desse trecho que eu li. A igreja de Corinto, ela estava enfrentando divisões. As pessoas estavam valorizando mais os líderes do que a própria mensagem do Evangelho. Alguns diziam seguir um, outros seguir outro. Então, nesse momento, o apóstolo Paulo ensina algo muito importante. Ninguém é dono da obra de Deus. Todos são apenas servos e administradores daquilo que pertence ao Senhor. E é nesse ponto que ele usa a expressão despenseiros. Despensa era o lugar onde ficavam guardados os alimentos da casa. Ainda é, né? Mas eu não sei se usa-se ainda esse termo de falar. Despenseiro era a pessoa responsável por cuidar e distribuir esses recursos conforme a necessidade. Ele não era o dono dos alimentos, apenas administrava o que havia sido confiado a ele. Despenseiros dos mistérios de Deus. Tudo o que temos vem de Deus. A palavra que aprendemos, os dons que desenvolvemos, os recursos que recebemos, as oportunidades que surgem, tudo vem dele. Nada disso é por acaso e nada disso é apenas para nós. Uma despensa, ela existe para abastecer pessoas. E quando o alimento ele fica parado por muito tempo, ali ele estraga. Espiritualmente, isso também acontece quando guardamos tudo e não compartilhamos. Eu estou aqui servindo a Deus no YouTube, já vai para 6 anos, e dentro desse período, houve um tempo em que eu parei de gravar vídeos e de compartilhar aquilo que Deus estava ministrando ao meu coração, porque tudo que eu passo aqui para vocês é algo que orando, lendo a palavra, Ele falou comigo, Ele me ensinou e aqui eu compartilho. Mas mesmo continuando a ler a palavra diariamente, eu não fazia vídeos, não compartilhava aqui o que Deus falava, mas eu estava lendo a palavra. E ainda assim eu percebi que eu já não estava tendo a mesma clareza e profundidade nas revelações como antes. E eu comecei a orar, perguntando ao Senhor, né? Deus, o Senhor estava falando tanto comigo, eu entendia tanto quando eu li a palavra, o que está acontecendo? E nesse momento, né, de busca, orando ao Senhor, Ele falou algo muito forte ao meu coração. Que se eu não compartilhasse aquilo que Ele estava me ensinando, Ele estava revelando certos mistérios na palavra, me dando clareza e entendimento, né? Se eu não ensinasse, se eu não compartilhasse, não faria sentido Ele continuar me entregando. Porque a palavra dele é alimento, e alimento parado na despensa estraga. Quando se trata do alimento espiritual, não cumpre o seu propósito. E eu lembro que eu estava lendo as palavras e Deus me dava uma revelação muito legal, eu não compartilhava e logo já não lembrava mais. Aquilo não marcava o meu coração também, no sentido assim de eu fixar, e o Senhor me explicou isso. E naquele instante eu entendi que não era apenas sobre aprender, mas sobre transmitir. O Senhor, Ele quer que a gente venha compartilhar. Deus não nos ensina só para nós, mas Ele quer abençoar outras vidas através de nós. E essa experiência me marcou porque mostrou que quando repartirmos,
né? Quando a gente reparte as coisas, o fluxo de Deus continua na nossa vida. E isso não se refere somente à palavra de Deus, mas a tudo que o Senhor nos entrega. Quando compartilhamos uma palavra, Deus traz outra. Quando usamos um dom, né, de, por exemplo, orar pelas pessoas, Ele desenvolve mais ainda esse dom, vai nos dando mais graça, mais unção. Quando ajudamos alguém, Ele continua provendo. Isso também se aplica aos recursos materiais. Muitas vezes Deus nos abençoa não apenas para suprir as nossas necessidades, mas para nos tornar instrumentos na vida de outras pessoas. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui que têm sido instrumentos de Deus abençoando com recursos que Deus tem colocado na tua mão. E que o Senhor venha te abençoar cada dia mais com o coração generoso que você tem. Lembrando o versículo, diz ali, né? Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Ser despenseiro fiel não significa fazer algo grande aos olhos humanos. Significa cuidar bem do que já recebemos e estar sensível à direção de Deus. O que Deus espera de um despenseiro é a fidelidade. Deus, Ele não está procurando pessoas perfeitas, mas pessoas disponíveis. Você encontra-se hoje disponível para que Deus possa colocar em ti os mistérios dele, para que você possa guardar e compartilhar? O próprio Jesus Cristo nos ensinou que quando somos fiéis no pouco, Deus nos confia mais. O reino de Deus funciona assim. Ele entrega, nós administramos e Ele multiplica. E hoje o convite, né, dessa mensagem é esse: o que Deus já colocou em nossas mãos que precisa ser compartilhado. Que possamos ser despenseiros conscientes, lembrando sempre que tudo vem dEle e que tudo é para a glória dEle. Vamos orar? Santo Deus, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Obrigado pela tua palavra, pelos dons, pelas oportunidades e pelas provisões que recebemos diariamente. Ensina-nos a sermos despenseiros fiéis com um coração sensível para entender que nada é apenas para nós, mas é também para abençoar outras vidas. Que não guardemos aquilo que o Senhor nos entrega, mas que saibamos compartilhar com amor, sabedoria e direção do Teu Espírito. Nos ajuda a administrar bem cada recurso, cada aprendizado e cada experiência que vem de Ti. Que a nossa vida seja um instrumento nas Tuas mãos. Assim seja em nome de Jesus. Amém. Eu fico muito feliz que você ouviu essa mensagem. Se você não me conhece, eu me chamo Camila Antoniazzi e é uma alegria servir ao Senhor aqui nesse canal, trazendo mensagens da parte dele. E eu quero te dizer que se essa mensagem te abençoou, ela também pode abençoar muito alguém que o Senhor trouxe na tua mente enquanto você ouvia essa palavra. Encaminha para essa pessoa, seja um canal de bênção através do compartilhamento da palavra de Deus. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito. E, querendo o Pai, até o próximo vídeo.